cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Graças e paz, amados. Vamos dar início, né? Já vai 6 minutos Amém. aí de tolerância, né? Quem for chegando Isso. vai entrando e acompanhando aí no momento que entrar. Isso. Vamos Ok.
Vamos orar, pedindo a Deus orientação para este culto, essa noite, né? Seja feito tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Peço a Geralda fazer essa oração inicial. Irmã Geralda. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus aqui estamos, Pai, reunidos aqui através dessa linha para te louvar e bendizer o teu nome, para o culto de doutrina, com o teu servo, pastor, sede com o teu filho, o Diadenbeck, sede com todo esse trabalho, Deus, que seja um trabalho para o louvor e a tua glória. Cada um que está aqui junto, só para aprender e te louvar e te adorar. Abençoe todos os teus filhos, Pai, e que seja um estudo maravilhoso para a honra da tua honra e glória do teu nome. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir um louvor. Não sei se estava fazendo o teste aí, se ficou bom, se dá para ouvir. Vai lavar a mão, Graças dou por esta vida, pelo bem que levou. Graças dou pelo futuro que por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão. Graças pelo azul celeste, que por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida. Sempre graças Ele dá. Amém. Bem, já oramos, ouvimos um louvor, é o hino 61 do nosso cenário, né? Ações de Graças. E vamos passar a palavra para o pastor, onde nós vamos estudar mais um ofício de Cristo. Amém, pastor? A palavra está com o pastor.
Amém. Amém, irmãos. Vamos estudar, como disse o nosso irmão Beguinha, mais um dos ofícios de Cristo. Quero cumprimentar a todos os irmãos, rogar a Deus que esteja abençoando a todos. E me alegra ver que a irmã Vilma, lá do Araticum, também está na reunião de hoje. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos lá do Araticum, congregação da nossa igreja, e que também estão logados conosco aqui hoje. Irmãos, eu queria que os irmãos, por gentileza, me dissessem se está aparecendo na tela. Eu acredito que está. Ok, pastor. Beleza. Só um minuto, irmãos. Está carregando aqui. Mas nós vamos continuar estudando o nosso breve catecismo, que é um assunto muito interessante para nós enquanto igreja, visto que agora nós estamos estudando os ofícios de Cristo. Nós estamos fazendo, irmãos, um curso que é composto de 6 módulos. Nós estamos no módulo 2. Estamos no estudo 9 do módulo 2. Nós estamos estudando os ofícios de Cristo. Hoje, nós vamos estudar Cristo o Rei. Já vimos nos estudos passados outros ofícios, mas hoje nós vamos ter especificamente o último dos ofícios, que é Cristo o Rei. O texto básico está em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos de 24 a 28. Ouçamos o que nos diz o apóstolo Paulo em sua instrução à igreja. Diz o apóstolo: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Queridos, que o Senhor aplique aos nossos corações a mensagem contida nesta palavra que nos traz o apóstolo Paulo, e nós vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, mais uma vez nesta noite. Pedimos a tua bênção para nós como igreja, neste momento em que nos preparamos para estudar a tua palavra e aprender a respeito daquilo que tu tens nos instruído através dos teus servos ao longo de toda a história até os dias atuais. Nos abençoe e abençoa todos os teus servos que estão nos acompanhando nesta noite. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amados, Cristo como Rei. É esse o ofício que nós vamos estudar hoje. É o último dos ofícios a ser estudado, uma vez que já estudamos os demais. Este é, por assim dizer, o último estudo sobre os ofícios de Cristo. Vamos recordar as frases que indicam
como trabalha o Deus homem. Primeiro, como profeta, Jesus apresenta a vontade de Deus ao homem. Vou repetir. Como profeta, Jesus apresenta a vontade de Deus ao homem. Você está vendo aí na sua tela um esquemazinho para nós entendermos bem isso. Você vê que as setas descem e sobem. É para que possamos entender essa relação entre Deus e o povo de Deus, entre Deus e os homens, entre Deus e a igreja, entre Deus e eu, entre Deus e você. Pois bem, Jesus veio aqui com objetivos. E o primeiro deles está aí a setinha descendo de Deus para o profeta, né? Então, o profeta representa e apresenta a vontade de Deus ao homem. Esse foi o primeiro ofício de Cristo, estudado por nós. Segundo, como sacerdote, Jesus apresenta as necessidades do homem a Deus. Você vê que no primeiro caso a setinha desce de cima para baixo, Deus revela-se ao homem, e agora nós vemos o contrário, o homem indo a Deus através do ofício sacerdotal de Jesus Cristo. Então, como profeta, estou repetindo para a gente fixar bem isso, como profeta, Jesus apresenta a vontade de Deus ao homem. Como sacerdote, Jesus apresenta as necessidades do homem a Deus. Hoje vamos estudar o último ofício, que é Jesus como rei. Como rei, Jesus domina sobre o seu povo, sobre todo o universo e sobre todas as coisas. Então, ele é profeta, fala em nome de Deus, ao mesmo tempo, intercessor dos homens e também, ao mesmo tempo, ele governa a todos. É sobre este último precioso ofício de Cristo que trataremos no estudo desta noite. Você crê que Jesus é rei? Ou você crê que ele ainda será rei? Será que a sua resposta e a sua percepção é a certa? Veremos no decorrer do estudo de hoje. Está aí, profeta fala ao povo a vontade de Deus, resumozinho, sacerdote leva a Deus as necessidades do homem e o rei controla e governa todas as coisas. Muito bem, queridos. Em nosso texto, o texto lido na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo que foi lido nesta noite, o texto que foi lido nesta noite, neste texto, o apóstolo Paulo basicamente trata de vários aspectos do reino de Jesus. Em primeiro lugar, ele fala-nos do reino, no verso 24, o qual estende-se até os nossos dias, conforme mesmo capítulo, versos 25 e 26, trata ainda da extensão deste reino de Jesus, no verso de número 27, e, finalmente, o apóstolo fala do reino soberano de Deus, no verso de número 28, o qual o reino se consumará com o retorno de Jesus Cristo. Bem, como os irmãos sabem, nós estamos estudando o breve catecismo e hoje, dentro do breve catecismo, nós vamos estudar a pergunta número 26, que está aí na tela. Como exerce Cristo as funções de rei? E a resposta vem em seguida, e você encontra no breve catecismo,
aconselhando também a analisar e a estudar a confissão de fé e o catecismo maior. Resposta: como exerce Cristo as funções de rei? Cristo exerce as funções de rei, sujeitando-nos a si mesmo, governando-nos, contendo e subjugando todos os seus e os nossos inimigos. Essa doutrina se baseia em toda a Bíblia, mas nós temos alguns versículos específicos que estão aí: Salmo 110, Atos 2, 18, Isaías 9, 1 aos Coríntios 15, de 25 a 27, entre outros muitos textos que tratam dessa mesma questão. Queridos, como já é do conhecimento geral dos irmãos, nós costumamos fazer uma análise do texto. Por isso mesmo, na apresentação, eu fiz um breve resumo do texto escrito pelo apóstolo Paulo. Porém, agora nós vamos nos deter um pouquinho, fazendo destaques do texto básico, que é, vou repetir, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versos de 24 ao verso de número 28. O apóstolo começa, irmãos, falando a respeito do reino de Deus, no verso de número 24. Paulo estivera falando sobre a ressurreição de Cristo e a sua importância para a fé cristã. No verso 23, ele mostra que haverá ressurreição geral que se dará na segunda vinda de Cristo. E então virá o fim. O Cristo ressurreto aparecerá nas nuvens com poder e muita glória. Esse poder é real, que lhe fora concedido já em tempos de sua primeira vinda, conforme Mateus, capítulo 28, e verso de número 18. Agora, no fim, conforme escreve o apóstolo, ele exercerá na sua plenitude a sua condição de rei. Neste período do fim, Cristo terá exercido todo o poder que tem nas mãos. Ele é e será, então, o Senhor, tanto dos mortos quanto dos vivos. O Rei dos Reis virá no fim gloriosamente. Vou tirar aqui uma notificação no computador. Então, o Rei dos Reis virá no fim gloriosamente, conforme disse. A vinda do Rei será a consumação de todas as coisas. Cristo porá fim à presente ordem. Todo joelho haverá de dobrar-se diante dele como rei. Quando ele entregar o reino ao Pai, ao Deus Pai, é importante considerar que Cristo já é rei. Ele não o será simplesmente na sua segunda vinda. Ele já exerce o seu reinado efetivamente. Na segunda vinda, que é o que a Bíblia chama de consumação dos séculos, ele entregará o reino ao Deus e Pai. Cristo hoje exerce o seu ofício real, reinando sobre seu povo e reinando também sobre os seus inimigos. Mas a plenitude deste reinado só será vista e reconhecido de todos no fim, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder, conforme
descreve o apóstolo Paulo. O tempo presente, irmãos, terá fim, quando forem vencidos pelo rei todos os inimigos e houver a separação dos filhos de Deus e dos filhos das trevas. Neste sentido, trata Mateus no capítulo 13, nos versos 30, 41 e 49. Também no capítulo 25, versos 31 e 32. Além de outros escritores sagrados que também tratam dessa mesma questão, mas o nosso tempo sendo pequeno, eu estou me limitando a dar apenas algumas citações que os irmãos poderão ir anotando aí depois estudar esses textos. Os poderes da terra terão sido vencidos, conforme Mateus, capítulo 28, verso 18, também Paulo em Filipenses, capítulo 2, versos de número 9 e verso de número 11. Segundo aspecto, o reino de Jesus hoje. Versos 25 e 26 diz, porque convém que ele reine. Esta é a vontade, esta é a determinação de Deus. Convém que ele reine. Voltamos a afirmar, irmãos, que Jesus já reina na presente dispensação. O caráter da realeza de Cristo já é algo palpável, conforme podemos ver nas Escrituras. Como Deus homem, ele já é rei. Na eternidade, ele será rei como Deus sobre a sua igreja. Mas, até o final dos tempos, ele reina sobre todas as coisas, até que vença tudo. Como mediador, ele exerce a sua função real. Nós já somos súditos do seu reino. Vejamos, por exemplo, em Mateus, capítulo 13, versos 41 e 43. Quando ele voltar, mandará os seus anjos tirarem os maus e os escândalos do seu reino. Haverá o subsequente julgamento. Os ímpios serão lançados no lago de fogo e os justos resplandecerão no reino do seu Pai. É isso que o texto nos diz. Agora, depois de derrotados todos os inimigos, o reino é entregue ao Pai. E os justos reinarão com Deus. Mas até que isso aconteça, todos nós, vou repetir, todos nós, justos e injustos, estamos debaixo do domínio do Rei Jesus, o Deus homem mediador. E o apóstolo diz isso. Quando diz, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. A vitória será completa e final. Não restará nenhum outro inimigo. Mesmo o último inimigo será destruído. E o último inimigo, Paulo relaciona ali e diz que o último inimigo é a morte, porque depois dela nós estaremos com o Senhor. Isto para os que morrerem, porque há alguns que a Bíblia diz que não vão morrer. São aqueles que estiverem vivos quando da segunda vinda de Jesus, porque serão arrebatados. Isto acontecerá na vitória sobre a morte, que é a ressurreição. Paulo também fala sobre a extensão do reino de Deus. Verso 27. Diz ele, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés.
Isso quer dizer, irmãos, que não há nada que não esteja debaixo do reino de Deus. Tudo está sendo regido por Jesus. Jesus está sentado à direita do Pai, da majestade, e reina até que tudo esteja debaixo dos seus pés. O salmista também fala-nos a esse respeito no Salmo 110 e no verso de número 1. Mas convém recordar que ele já reina. O reinado de Cristo sobre a terra dura até que ele não mais tenha qualquer adversário. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, Deus o Pai. Todas as demais coisas lhe estão sujeitas. E, finalmente, no verso 28, o apóstolo Paulo registra a respeito do reino soberano e infinito de Deus. Verso de número 28. O próprio Filho, diz ele, se sujeitará. Este versículo não está falando, irmãos, que o Filho, Jesus Cristo, é menor do que o Pai, ou que é um servo diante de seu mestre. Não. Cristo se sujeitará ao Pai no sentido de que, tendo acabado a sua obra mediadora, não mais tendo inimigo para vencer, voltará ao seu estado como antes da sua encarnação. Ele terá cumprido plena e totalmente a sua função de restaurar o reino de Deus a nós. Ele é sujeito ao Pai no sentido de que veio fazer uma obra e agora que a terminou, volta de novo ao seu estado anterior. Quando o pecado e a morte forem vencidos, estará terminada completamente a obra do Redentor. O Cristo não será o mediador, mas passará a ser rei como Deus, soberano e coigual com o Pai. Não mais teremos necessidade da mediação do Deus homem, pois estaremos na condição de homens perfeitos, como perfeito é Jesus. Paulo nos diz isso em Efésios, no capítulo 4 e no verso de número 13. Mas, diz Paulo, Deus será tudo em todos. Muito bem, queridos. Vimos aí uma análise do texto básico, onde já fica muito claramente colocado para nós a condição de rei do Filho Jesus Cristo, nosso mediador, nosso redentor, nosso profeta, nosso sacerdote e também o nosso rei. Mas, como é o padrão do nosso estudo, nós também, irmãos, vamos ver os aspectos doutrinários. Vamos ver o que os outros textos bíblicos também trazem para reforçar esta ideia que nós já trouxemos aqui para os irmãos, que vem do breve catecismo, que foi embasada nos textos que lá estão colocados para nós e que estamos tentando passar e explicar aos irmãos em termos que possamos compreender com perfeição a doutrina a respeito dos ofícios de Cristo. Muito bem. Dentro do aspecto doutrinário, nós vamos ver o primeiro item
que é a base bíblica da realeza de Cristo. Qual é a base bíblica que temos para afirmar que Cristo é rei? Ou para afirmar a realeza de Cristo? Muito bem, isto fora o texto ao qual já me referi, já expliquei para os irmãos. Jesus, como participante da Trindade, tem governo e domínio sobre todas as coisas que são obra de suas mãos. Salmo 103, verso 19. Jesus é rei e a Escritura é rica em afirmações dessa natureza. E por isso, Jesus tem todas as características conhecidas de um rei. E o Senhor faz isso para que nós possamos compreender com perfeição. Na imagem que eu coloquei aí e que você está vendo, nós temos alguns símbolos de realeza. Vamos chamar assim. Que imagem é esta? Nós temos aí uma coroa, temos aí um manto real, temos um cetro, temos uma espada e temos um brasão aí colocado. Essa é a intenção de transmitir um ensinamento mais didático, para que nós possamos ter uma compreensão mais fácil. Pois bem, Jesus tem todas as características que estão aí apresentadas, e o Senhor, irmãos, traz para nós essa questão numa linguagem muito simples, para que nós possamos compreender. Pois bem, então Jesus tem o título de rei. Este foi dado a Jesus por Deus nas profecias. Ouçamos o que diz Miqueias no capítulo 5, no verso de número 2, Miqueias diz assim: mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre as clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Também quero ler o versículo de Zacarias, capítulo 9, verso 9, que diz assim: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado no jumento, um jumentinho, cria de jumento. Ele fala da humildade de Cristo, e isso nós vemos cumprido no Novo Testamento, como, por exemplo, nos relata João, no capítulo 12 e no verso de número 15. Então, em primeiro lugar, é dado a Jesus o título de rei pelo próprio Deus, através dos seus profetas, nas profecias. Mas esse título também é dado pelos inimigos, como podemos ver em Mateus, no capítulo 2, no verso 22, no capítulo 27, no verso de número 37. Também os inimigos deram a Jesus o título de rei, e assim o fizeram também os seus discípulos, como você vê em Lucas, capítulo 19, verso 37 e 38, e, finalmente, pelo próprio Jesus. O próprio Jesus diz que é rei e que veio para reinar. Temos aí Mateus, capítulo 5, verso 35, capítulo 25, verso 31 e 34. Então, observe, irmãos. O título de rei foi dado a Jesus pelo próprio Deus nas profecias.
Foi dado a Jesus pelos seus inimigos. Foi dado a Jesus pelos seus discípulos. E foi dado a Jesus por ele mesmo. Portanto, não resta a menor dúvida de que a Bíblia aponta desde o Antigo Testamento Jesus como rei, ou, por assim dizer, o reinado de Jesus. Segundo, então, letra B, a coroa de rei. Apocalipse, no verso 14, e no capítulo 14 também, a coroa é símbolo de realeza. Lembre-se que, num gesto e zombaria, os soldados fizeram uma coroa de espinho, porque ele tinha dito que era rei. Mas ele vai receber uma coroa de ouro, por assim dizer, uma coroa definitiva. E Apocalipse registra isso. Não a coroa de espinhos. A coroa de espinhos já passou. A espada do rei. Salmo 45, verso 3. Este salmo é messiânico. E Jesus, com espada na mão, tem poder de execução que um rei tem. Também Apocalipse retrata essa questão. Então, Jesus tem toda a autoridade e tem a espada para aplicar as penalidades que se fizerem necessárias. Letra D. O cetro de rei. Hebreus, capítulo 1, verso 8, Salmo 45, verso de número 6. Eu estou dando as citações, irmãos, porque você vai poder estudar. O tempo aqui é curto, nós não podemos ler todas as citações, senão o tempo seria elastecido muito. Pois bem, o cetro do rei. Cetro significa autoridade real, poder soberano. O cetro é a insígnia de um soberano. E Jesus é rei, por isso se faz menção ao cetro. Nós temos essa história bem contada lá na história da rainha Esté, que quando ela vai e adentra a sala do trono e vai ver o rei, ele estende para ela o seu cetro, dando símbolo de perdão. Ele está dizendo: eu tenho toda a autoridade, eu posso matar, eu posso executar, mas eu também posso perdoar, libertar. Amados, até nas culturas do nosso tempo existem essas questões, né? Por exemplo, lá onde... eu vou pegar um país que tem a pena de morte, os Estados Unidos. Quando alguém lá é condenado à morte, até o último instante, o rei pode estender o cetro. O presidente, o governador, pode suspender a execução. Aqui, Jesus tem esse poder para suspender a execução ou para executar. Todo o poder lhe é dado. E nós estamos fazendo uma comparação com os reinos do mundo. Mas o reinado de Jesus é infinitamente superior. A superioridade do rei Jesus, superioridade sobre todos os reis da terra. A Bíblia o descreve como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por exemplo, Apocalipse 17, 14, Apocalipse 19, 16. Jesus é o príncipe dos reis da terra. Apocalipse, capítulo 1 e verso 5. Todos os outros reis estão debaixo do rei Jesus. Jesus tem um trono maior do que outros reis, ou do que todos eles juntos.
Ele é o Rei Deus que possui um trono. E Hebreus, capítulo 1, verso 8, diz: o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Todos os reinos passam, todos os tronos passam, mas o trono de Deus é para todo sempre. Ele não terá fim. Ele é eterno. O poder de outros reis é limitado, mas o poder de Cristo, irmãos, é ilimitado. É por isso que os anjos o adoram, conforme Hebreus capítulo 1 e verso de número 6. Jesus é o rei que tem muitos herdeiros, mas nenhum sucessor. Eu vou repetir isso, viu? Jesus é o rei que tem muitos herdeiros, mas nenhum sucessor. Cristo exerce a sua realeza. Cristo exerce o seu reinado, em primeiro lugar, sobre o seu povo. Cristo é o nosso rei. Cristo é o rei da igreja. Cristo é o rei do seu povo. Cristo é o rei de todos aqueles que o recebem e que adentram o seu reino. Cristo reina, por assim dizer, especialmente entre o seu povo. Esse reino é de caráter espiritual. Por isso que Jesus dizia: o meu reino não é deste mundo. É espiritual porque trata de coisas espirituais, ou seja, trata da salvação do seu povo. Jesus reina no coração do seu povo. Ele reina num lugar onde nenhum outro rei o faz. Ele reina sobre as afeições e a vontade. Jesus reina sobre a consciência do seu povo. É um reino espiritual, porque é um reino que está dentro de nós. Conforme Lucas capítulo 17, versos 20 e 21. É um reino espiritual, porque o pecador pode entrar nele somente através da regeneração do Espírito Santo. Não há outra forma de ingresso nesse reino. João capítulo 3, versos 3 e 5. Porque é como a ação do fermento agindo sobre a massa, conforme Mateus 13 e 33. Porque trata de coisas espirituais, como bem nos ensina o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 14, no verso 17. Porque os cidadãos são qualificados como humildes de espírito, mansos, misericordiosos, pacificadores, limpos e puros de coração, conforme Mateus, capítulo de número 5. Jesus reina sobre o seu povo, irmãos, em primeiro lugar, governando. Isto foi profetizado no Velho Testamento. Poderemos ver isso claramente em Isaías, no capítulo 9, nos versos 6 e 7. Diz: o seu governo está, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Parte dos versos 6 e 7 do capítulo 9 do profeta Isaías, portanto, já predizendo 700 anos antes de Jesus Cristo vir. Jesus é visto nas Escrituras como cabeça do corpo, conforme Efésios, capítulo 1, verso 22, capítulo 5, verso 23. Cabeça, irmãos, é uma figura para quem está em posição de governo sobre a sua igreja. Ele, ou a cabeça,
comanda o corpo. É assim que ele governa. Ele é o cabeça da sua igreja. Ele é aquele que governa a sua igreja. Jesus reina sobre o seu povo defendendo. Cristo preserva seu povo como um pastor o faz com as ovelhas. João capítulo 10, versos de 7 a 15. Preserva seu povo nos termos do Salmo 124, versos 2 e 3. Guarda sua vinha, conforme diz Isaías no capítulo 27, versos 2 e 3. E ele mesmo, o Senhor, nos diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cristo é o defensor do seu povo. Ele é o comandante em meio a tempestades. Ele é o capitão do navio. E com Jesus não há perigo de naufrágio. Ele é o rei que navega junto com o seu povo. Portanto, Jesus está no meio do seu povo, defendendo. Terceiro, Jesus reina sobre o seu povo, abençoando. Jesus é um rei que sempre age em amor para com os seus súditos. Ele é cheio de misericórdia e clemência. Não obstante a sua majestade, ele atua com favores para com o seu povo, sendo um rei cheio de mansidão. A bênção que ele dá ao seu povo não é como retribuição daquilo que o seu povo fez ou faz por ele, mas é a expressão da sua própria misericórdia. Nesta vida ainda, seu povo recebe paz interior. João capítulo 14, verso 27. O povo recebe descanso para a alma, conforme Mateus capítulo 11, verso 29. Recebe alegria duradoura e completa, apesar das circunstâncias, conforme João capítulo 16, versos de 22 a 24. Recebe promessa, recebe consolo, recebe conforto e toda a assistência deste rei extraordinário que está sempre junto de nós. Quarto, Jesus reina sobre o seu povo, santificando-o. Isto ele faz através do seu Espírito Santo e da sua palavra. Através da palavra, ele prescreve leis para que o povo possa ser aperfeiçoado. E pelo Espírito, ele capacita o seu povo a obedecer a estas mesmas leis. Thomas Watson, escrevendo a esse respeito, ele diz assim: muitos admitiriam Cristo como advogado intercedendo por eles, mas não como seu rei, dominando sobre eles. Irmãos, Cristo intercede por nós, mas Cristo também nos domina, domina o seu povo, governa o seu povo, defende o seu povo, abençoa o seu povo, santifica o seu povo. Ele está perto de nós. Segundo aspecto, Cristo também domina seus inimigos. Os inimigos estão dominados e são dominados também pelo nosso Deus. Esse é o contexto. O reino de Deus, ou o reino de Cristo, ultrapassa, irmãos, os limites do seu povo,
ou, se você preferir, também pode dizer, ultrapassa os limites da sua igreja. É bem mais amplo. Ele abarca todo o universo. Ele abarca todas as coisas que por ele foram criadas. Ele domina todas as coisas. Ele governa e domina a sua igreja, mas ele governa também e domina os seus inimigos, inclusive Satanás, que obedece à sua determinação. O reinado de Cristo é especial com seu povo, mas não específico. Os inimigos de Jesus estão debaixo do seu domínio. E é isso que nos diz o escritor de Atos, no capítulo 2, nos versos 34 e no verso de número 35. Jesus, irmãos, governa toda a história humana e todos os eventos são por ele determinados e governados com absoluto controle. Jesus controla todas as coisas e tudo acontece pela sua permissão. Jesus tem tudo em suas mãos. Jesus venceu e domina sobre todos os principados e potestades. Ninguém frustra os domínios do Senhor. No final, Jesus destruirá plenamente todos os inimigos do seu povo. Mas mesmo agora, ele protege seu povo dos poderes das trevas. Podemos ver vários textos que nos dizem isso. Salmo 72, versos 4, 8, 9, 14. Salmo 105, verso 19. Salmo 110, versos 1 e 2. Agostinho, um dos pais da igreja, disse: o poder monárquico de Cristo é de conquista e triunfo sobre todos os inimigos. De fato, Cristo domina e governa soberanamente. Cristo foi, irmãos, formalmente investido com esse poder sobre o universo, quando ele foi ressuscitado e exaltado à destra de Deus. Mateus 28, 18, Salmo 2, versos de 6 a 9, Efésios 1, versos de 20 a 22, Filipenses 2, versos de 9 a 11, entre outros tantos textos. Cristo tomou posse deste reino como Deus homem. Ele já o possuía antes da encarnação, mas recebeu para que sua natureza humana pudesse participar da glória deste reino universal. Este reino de Cristo, sobre seus inimigos, como tenho falado, durará até que a vitória sobre eles seja completa e a morte seja vencida. Depois disso, Jesus entregará o reino a Deus o Pai, já que não mais precisará exercer esse domínio, conforme 1 Coríntios, capítulo 15, versos de 24 a 28, que já analisamos aqui esta noite. Cristo é o rei deste mundo, exercendo domínio de tudo para preservar a sua igreja. Quando esta for completamente livre e os inimigos destruídos, então Deus será tudo em todos, conforme nos diz o apóstolo Paulo. Observe, Cristo continuará a exercer o seu reinado como Deus e cabeça da igreja eternamente. O seu reinado é espiritual e é eterno. Lucas, capítulo 1,
e verso de número 33. Terceiro, o presente e o futuro do reino de Cristo. O presente e o futuro do reino de Cristo. Analisemos aspectos do presente. Em primeiro lugar, o reinado de Cristo está sempre em desenvolvimento nos corações dos homens. Cristo está ainda atuando nos corações deles, transformando-os, sendo o Senhor de cada um deles. Assim nos diz Lucas no capítulo 17, verso 21, também Paulo em Colossenses capítulo 1 e verso de número 13. O reino de Cristo já era algo real na vida dos apóstolos. A presença do reino já era uma coisa palpável. Basta observar o que diz Mateus no capítulo 12, no verso 28. O aspecto presente do reino se manifesta nos atos e na própria pessoa de Jesus Cristo. Assim escreve Lucas no capítulo 11 e no verso de número 20. O reino de Cristo não seria uma coisa do futuro simplesmente, mas é algo presente na própria pessoa e ministério do Salvador. A atividade miraculosa de Jesus é a evidência do seu domínio sobre todas as coisas. A prova está na resposta de Jesus a João Batista, quando este lhe mandou perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Mateus, capítulo 11, versos de 2 a 6. Inclusive, na pregação do evangelho se verifica o surgimento do reino. O evangelho é a mensagem do reino de Deus. Observe, por exemplo, as parábolas do reino de Deus que estão registradas em Mateus, no capítulo de número 13. Todas elas tratam do reino de Deus e trazem uma lição dentro do reino de Deus. O aspecto presente do reino de Cristo tornou-se mais evidente ainda depois da sua subida ao céu, quando foi exaltado e sentou-se à direita do trono de Deus. Jesus governa hoje este universo todo na posição e na condição de rei. Ele está exaltado à posição de autoridade sobre tudo, sobre todas as coisas. Podemos ver, lendo atentamente, Apocalipse, capítulo 4 e 5, e nós veremos o Pai assentado sobre o trono e Cristo à sua destra. É a descrição deste reino poderoso de Deus. Todos prestarão adoração e se submeterão a ele, conforme Apocalipse de João, capítulo 5, versos 9 e 10. Este texto mostra-nos o cântico dos querubins, louvando a Cristo, dizendo que ele comprou com o seu sangue gente de todas as partes e os constitui reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Lembre-se de que essa foi uma visão de João daquilo que aconteceria na história da igreja, e não como pensam os dispensacionalistas, que será algo ligado com o milênio depois da volta de Cristo. Ele já é rei agora. Creia nisto, meu irmão. Jesus reina hoje, na sua vida, na minha vida, na vida da igreja. Jesus é o nosso rei.
Mas há ainda alguns aspectos a ser considerado, que são os aspectos do futuro. O reino também tem um aspecto futuro, escatológico. Talvez seja a ideia mais clara do reino, porque por reino nós entendemos o domínio absoluto sobre todas as coisas. Realmente isto ficará evidente só no fim dos tempos. Jesus já reina nos corações dos seus, mas o seu reinado será pleno sobre eles e sobre as forças ocultas das trevas, quando ele se manifestar em nuvens, com majestade e glória, como descreve. A consumação dos séculos será a culminação da evidência do reino glorioso de Cristo. Será uma amostra cabal, final, total e completa da majestade de Deus. Mateus 25, 34, Lucas 22, verso 29, 30, 1 Coríntios 15, verso 50, 2 Timóteo 4, 18, 2 Pedro 1, 11, Filipenses 2, de 9 a 11, e muitos outros textos, vários escritores sagrados falam e ensinam a este respeito. Este aspecto futuro do reino acontecerá de maneira clara e evidente. Ele será manifestado através de grandes mudanças catastróficas em caráter universal. Cristo aparecerá em glória e sujeitará todas as coisas debaixo dos seus pés, conforme diz o apóstolo Paulo. Também Mateus 24 fala disso, Lucas 17 e Lucas 21, primeiro aos Tessalonicenses capítulo 5, 2 Pedro capítulo 3, versos de 10 a 12. Finalmente, queridos, vamos para as aplicações práticas. E aconteceu um probleminha aqui, queridos. Eu vou ver se eu... Bom, aconteceu um probleminha aqui no final da apresentação. Ele está abrindo de novo, deixa eu ver se abre, né? Mas vamos continuar. Muito bem. Irmãos, espera aí, vai abrir, queridos. Não vai abrir. Bem, irmãos, receba o aspecto futuro do reino de Cristo. Perceba também, se Cristo está operando em você as mudanças interiores, é sinal de que você pertence a Ele. E não precisa temer coisa alguma. O segredo de pertencer ao reino jaz no fato de se pertencer a Jesus. Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, em primeiro lugar, sirva-o. Um fiel cristão do passado, chamado Teodósio, disse que era maior honra ser servo de Cristo do que ser cabeça de um grande império. A maior honra, ou é maior honra, servir ao grande rei do que ter rei para nos servir. É melhor você servir ao rei do que ter rei para nos servir. Segundo, submeta-se a ele. Submeta-se a Jesus. Não diga como os judeus: não temos rei senão César. Jesus é e deve ser o nosso rei.
submeta-se a ele de coração alegre. Todos os demônios se submetem a Jesus, mas fazem isso de má vontade, fazem isso de forma forçada. Eles são escravos de Jesus, mas não são súditos do seu reino. Mas você deve ser súdito que obedece alegremente ao rei. Se você aprecia o sacrifício de Cristo, então alegre-se em ser sujeito a ele. E, finalmente, ame-o. O rei escolheu você para ser seu súdito. Ele tornou você participante do reino dele. Ele escolheu você. O seu amor honrou-nos com o título de cidadão dos céus. Ame a Jesus, o Rei dos Reis. Ame a Jesus, o Senhor dos Senhores. Que ele nos abençoe, queridos, e que nos faça compreender o seu reino. Amém. A palavra está com Beguinha. Beguinha? Amém, pastor. Vamos orar, encerrando, né? Não sei se alguém tem alguma pergunta, quer fazer um questionamento, quer acrescentar alguma coisa. Se tem, fala agora, né? Isso mesmo. Esse é o momento. Se não, perguntar se o pastor tem algum aviso, fora os normais, né? É os avisos normais, Beguinha. Os avisos normais. Tá certo? Escola dominical, culto, Isso. Santa Ceia, Escola né? Domingo. dominical, Santa Ceia. Inclusive, irmãos, eu tinha dito a Jorge que nós teríamos a Santa Ceia apenas à noite, mas vamos fazer de manhã e à noite. Tá certo? É porque eu não estaria na igreja pela manhã, mas vou estar. Então, nós podemos celebrar pela manhã e podemos celebrar à noite. Amém. Então vamos orar, encerrando, né? A Deus que continue nos abençoando, nos guardando, né? Pedindo aí pelas novas diretrizes aí que as aulas estavam previstas aí para voltar híbrido, já não vai voltar, já adiar a data, né? Por causa dessa nova variante, Sim. né? É. E Deus possa estar não, né? Como já foi falado hoje, a gente está no controle de tudo, né? Deus está no controle de tudo, Ele é quem reina, né? Nós às vezes não Isso. entendemos, mas Deus sabe todas as coisas. Pedir Isso para mesmo. Alexandre Pascoal fazer a oração encerrando nesta noite. Amém, irmãos. Graças e paz aos irmãos. Vamos orar, né? Antes de orar, deixa eu falar com o pastor aqui. Camila falou com o senhor. Tá certo para sábado, né? Tá certo para sábado. Pronto. Tá ok, então. Mandou o endereço, mandou tudo direitinho. Se eu tiver dificuldade, eu ligo quando chegar, mas... Pronto, tá ótimo, tá ótimo. Mandou o endereço. Ok. Então vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos por este momento, por esta etapa do curso. Pedimos que o Senhor nos oriente para que na próxima quinta-feira possamos estar aqui, Senhor. E, claro, o Senhor também possa incomodar aqueles que não participaram e para que eles possam continuar participando, Senhor, e vendo essas maravilhas da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, queridos. Deus Amém. abençoe a todos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, boa noite, meus irmãos. Deus Boa noite. abençoe, boa noite. A paz, Deus abençoe. Amém. Boa noite. Amém. Boa noite, a paz. Boa noite, a paz do Senhor. Deus A abençoe. paz.
Deus abençoe todos vocês. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus para